E show. Bom, primeiramente, para ficar registrado que eu dei bom dia. A gente vai continuar o que a gente estava estudando na aula passada, certo? E na aula passada a gente estava estudando grafos aresta biconexos. Eu não sei se vocês lembram o que é um grafo biconexo. Um grafo biconexo, ele é aquele grafo que ele é um conexo mais poderoso. O que é o conexo mais poderoso? É tipo assim, esse grafo aqui, por exemplo, lembrando que a gente está trabalhando nesse momento com grafos não orientados, grafos não dirigidos, tá bom? Então esse grafo aqui, por exemplo, se eu remover essa aresta, ele se torna um grafo desconexo, certo? Enquanto se eu tivesse um grafo como esse aqui, por exemplo, que tem um circuito, se eu remover essa aresta, o nosso grafo continua conexo. Então, a gente até fez um exemplozinho na aula passada, dizendo que a gente estava querendo garantir um grau de segurança no nosso sistema. Então, a gente tem essa situação que se uma conexão cair, existe um outro caminho para você enviar os seus pacotes, tá? Então, quando o grafo acontece isso, no que eu posso remover uma aresta sem desconectá-lo, a gente chama esse grafo de biconexo ou dois aresta conexo, tá? E a gente fala dois aresta conexo porque também na aula anterior nós aprendemos que um grafo ele pode ser três aresta conexo. Por exemplo, eu posso imaginar, deixa eu ver se eu consigo imaginar um grafo três aresta conexo. O próprio K5, pronto, o próprio K5. Pronto, o K5 aqui, que é esse cara bonitão aqui, com todas as arestas possíveis, esse grafo aqui, eu posso remover quaisquer três arestas que vocês quiserem, e esse grafo vai continuar conexo. Tá bom? A gente até provou isso na aula passada, não sei se vocês lembram. Tá? A gente mostrou que, de fato, eu preciso remover pelo menos o grau mínimo do vértice, que no caso aqui é 4 do grafo, para poder desconectar esse grafo. Tá? Beleza? Desse grafo completo. Eu posso ter um grafo com grau mínimo alto, certo? Isso é importante. Eu posso ter um grafo com grau mínimo alto e que ainda assim ele não seja sequer biconexo. Um exemplo, eu posso pegar esse cara aqui, ó. Ele tem um grau mínimo alto. Qual o grau mínimo? 3. Todo vértice tem grau pelo menos 3. Só que se eu remover essa aresta aqui, eu desconecto esse cara desse cara. Então, ter grau mínimo alto não quer dizer necessariamente que o teu grafo ele é aresta conexo alto, tá? Tipo, K aresta conexo. Se quer biconexo, você consegue garantir que ele seja, tá? Claro, eu estou falando grau mínimo aqui, independente do número de vértices, tá bom? Se eu estiver falando do grau mínimo para um número de vértices fixos, por exemplo, se eu disser que o grau mínimo... Gente, a gente usa o delta para representar grau mínimo, tá? Se eu disser para você que o grau mínimo do meu grafo, por exemplo, é n-1, eu estou lhe falando do grafo completo, que é, no caso, esse grafo com todas as arestas. Esse grafo aqui tem um grau mínimo pelo menos n-1, onde n é o número de vértices, aí tudo bem, ele é K conexo alto. Tá bom? Então, assim, quando eu falo grau mínimo alto e ainda assim ele não ser biconexo, eu não estou amarrando o grau mínimo a o nosso n, certo? Mas se eu amarrar o grau mínimo ao nosso n, eu posso ter... eu posso sim definir uma cota inferior tal que o nosso grafo se torne biconexo. Tá bom? Deu para entender? Beleza? Todo mundo lembrou o que é biconexo? A gente estava falando isso na aula anterior. E a gente estava depois tentando... a gente também chama esse cara aqui, quando eu removo, ele desconecta de cara de aresta ponte, tá? E na aula anterior a gente aprendeu diversas definições equivalentes entre grafos para grafos biconexos, certo? Uma das definições equivalentes que a gente teve foi que qualquer aresta
pertence a um circuito. Então, um grafo é de aresta biconexo se toda aresta dele pertence a um circuito. A outra coisa que a gente aprendeu também, que é uma definição equivalente, é que um grafo é dito biconexo se todo par de vértices possui dois caminhos disjuntos nas arestas, certo? Que conectam esse par de vértices. Por exemplo, esse cara é biconexo. Se eu olhar esse vértice e esse, tem esse caminho por aqui, tem esse caminho por aqui. Se eu olhar esse vértice e esse, tem esse caminho que é a própria aresta e tem esse caminho que é por fora. Essa foi a segunda definição que a gente aprendeu na aula passada sobre grafos aresta biconexo. E aí, a terceira definição que a gente aprendeu, que ela é um pouco mais relacionada ao que a gente está trabalhando também, é que um grafo é aresta biconexo se ele não contém pontes, certo? Então, a gente não quer nenhuma ponte no nosso grafo se ele for aresta biconexo. Tá? Bom, beleza. Todo mundo lembra de todas essas coisas? Um resumo bem rápido aqui pra gente. Beleza. Beleza. Vai fazer assim, passa? Passa não. Bom, beleza. Então vamos lá. Na aula passada, a gente terminou com a seguinte pergunta: como é que a gente faz para decidir se um grafo não dirigido é biconexo? Então a gente quer agora elaborar um algoritmo no qual, quando eu chamar esse algoritmo para executar, ele vai retornar verdadeiro se o algoritmo for biconexo ou falso se o algoritmo for conexo ou não for biconexo. Bom, uma primeira abordagem bem ignorante que a gente pode fazer aqui seria o quê? A gente poderia, para cada aresta, remover aquela aresta do grafo, então chamar o algoritmo de busca em profundidade, e o algoritmo de busca em profundidade ou busca em largura, na verdade, de busca em largura é melhor. O algoritmo de busca em largura vai verificar se todos os vértices são visitáveis a partir de um vértice qualquer. Se isso for verdade, então nós teremos um grafo que ainda é conexo depois que removeu aquela aresta. O problema dessa estratégia é que a gente vai ter que gastar para cada aresta a complexidade do busca em largura. E qual é a complexidade do busca em largura? É isso daqui, se eu estiver usando lista de adjacência, e é isso daqui se eu estiver usando matriz de adjacência. Bom, só que esse cara aqui, ele pode ser qualquer coisa entre 0, certo? E v ao quadrado sobre 2. Na verdade, v vezes v menos 1, tá? Vou voltar para ser mais preciso. Então, o número de arestas de um grafo simples, ou um grafo não dirigido, pode ser qualquer valor entre esses. Então, se você tiver com um grafo que não é muito denso, e estiver usando essa notação, então a sua complexidade depende explicitamente disso daqui. Não tem muito o que fazer. Mas se tu começar a ter um grafo com muita aresta, ou seja, quase essa quantidade, isso aqui vai implicar que a complexidade do teu algoritmo ele vai ser Ozão de V à quarta, porque vai ter V ao quadrado aqui e tem esse V ao quadrado aqui. Então dá Ozão de V à quarta. Então essa estratégia de remove uma aresta, passa a busca em largura, verifica se o grafo resultante é desconexo. Bom, se foi ótimo, se não foi, passa para o próximo. Até testar todas as arestas, ele tem um custo alto, tá? Uma outra forma seria, para qualquer par de vértice, você tentar achar dois caminhos disjuntos nas arestas que conectam aqueles dois pares de vértices. Bom, não sei quanto a vocês, mas para mim, esse por si só parece algo não tão simples de trabalhar, porque a restrição aqui é muito forte. Você quer garantir que para qualquer par de vértices
certo? Existem dois caminhos disjuntos nas arestas. Não é só achar um caminho entre um par de vértices. Ele tem que ser disjuntos nas arestas. Tá bom? Bom, então essas ideias funcionam, só que elas têm um custo computacional muito elevado, sem contar a complexidade computacional para implementar esses algoritmos, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês uma ideia que é baseada na ideia de Tarjan, tá? Que ele simplesmente usa o busca e profundidade de forma inteligente, tá bom? Lembrando que após a execução do busca e profundidade, nós temos três vetores inicializados, aqui que eu vou usar. A gente tem o vetor pré, certo? Para quem não lembra, o vetor pré é o vetor que a gente inicializa de acordo com que você inicializa a árvore de busca e profundidade, certo? A gente tem a recursão de busca e profundidade em cima do vértice. A gente tem o vetor pós, que esse vetor aqui, ele vai sendo inicializado de acordo com que a chamada recursiva daquele nó termina. Então, esse é quando a chamada recursiva começa, e esse é quando termina. Em outras palavras, isso aqui te fornece uma ordenação na ordem de quais vértices foram chamados recursivamente. Enquanto esse aqui te fornece uma ordem em quais vértices tiveram a sua chamada recursiva finalizada de forma em ordem crescente. Então, por exemplo, o primeiro vértice daqui é o o vértice de menor valor aqui é o vértice que teve a sua primeira chamada, a sua chamada recursiva terminada primeiro. Beleza? Vocês lembram disso daqui, né? O importante você notar aqui, que a gente vai usar esse conceito na aula de hoje, é que se eu visito os vértices seguindo essa ordenação da pós, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar visitando, considerando a árvore de recursão, a árvore de busca em profundidade. Vou desenhar aqui. Suponha que essa aqui seja a nossa árvore de busca em profundidade. Visitar os vértices nessa ordenação significa visitar os vértices no seguinte sentido: dos filhos para a raiz. Então, eu visito esse cara, se ele for o primeiro a terminar. Daí, eu vou visitar o pai dele, se eu for o primeiro a terminar. Bom, eu não vou visitar esse cara aqui ainda, porque esse cara não continuou. Daí, eu venho para cá. Lembra, a gente até deu um exemplo na árvore binária, como é que funciona o pré e o pós-ordem. Oh, meu anjo, muito obrigado. Oi? Então, a gente até fez esse exemplo na árvore binária, que é o busca em profundidade, ele faz aquela visitação que a gente já conhece lá da disciplina de matemática discreta, ou de estudo de dados, que é visitar pré-ordenadamente e pós-ordenadamente os nossos vértices, tá? Beleza, até agora eu não tô falando nada, eu tô só revisando, porque eu tenho uma sensação de não sei por que faz muito tempo que a gente não conversa. Talvez porque semana passada tava meio ruim, né? Aí a gente acabou passando uma semana, ficou com a sensação de que faz tempo que a gente não fala sobre olha, sobre grafos. Então é para meio que para relembrar vocês e deixar fresquinho. Que aí pelo menos você vai vendo e falando, é mesmo. É isso ali mesmo. Nossa, é verdade, tinha esquecido que esse cara fazia isso. Tá? Mas é importante vocês terem isso em mente. Aliás, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, uma parêntese na aula, enquanto eu tô lembrando. Vocês têm algum teclado que vocês recomendem, teclado de computador Bluetooth? Que eu tenho esse teclado aqui da Dell, certo? Eu tenho esse teclado aqui da Dell. É uma porcaria. Porque as teclas dele ficam enganchando. E como engancha, esses bichos aqui são muito altos, aí eles são duros. E eu sempre aperto os shifts e as coisas com esses dedos aqui. Aí quando eu começar a digitar muito, como é muito duro, isso aqui meu tá começando a ficar dolorido. Eu tô com medo de pegar mulher. Tudo me alongado todo dia, feito exercício de fortalecimento, mas ele é duro e às vezes ele engancha. Aí pronto, aí a tecla engancha, vai-se embora. E tipo, não tem uma tecla certa que engancha. Todas as teclas desse teclado bosta engancha. É impressionante, assim. Eu sempre achei que a Dell vendesse as coisas de qualidade, mas
Eu vou ver que é restrito somente à garantia do computador. Tá. Keychron. Vou dar uma olhada. Eu gostava muito de digitar com notebook. O problema é que como eu estou usando agora isso aqui para poder gravar, que é tipo uma mesinha pro notebook, eu não tenho como ficar digitando assim. Porque o teclado do notebook, como ele é bem baixinho e bem sensível ao toque, você nem sente que você está digitando. É uma delícia. Eu gostava daqueles teclados da Apple também, mas bom, o teclado da Apple infelizmente só funciona bem com computadores da Apple. E aí, tipo. Tá, depois eu vou dar uma olhada nesse negócio aí. Obrigado, Gabriel. Se tiver alguém mais tiver alguma indicação para poder dar uma olhada, ou dar uma olhada. Bom, então beleza. Vamos dar continuidade. Então, bom, nesse momento, a gente vai começar a analisar o que acontece na execução do busca e profundidade em alguns grafos. Nesse caso, nota o seguinte: se o nosso grafo ele tem uma aresta que é ponte, obrigatoriamente, após a execução da tua floresta de busca da tua busca e profundidade, um dos arcos que compõe a nossa aresta da nossa ponte vai ter que pertencer à nossa floresta. Quando eu falo que compõe, eu estou falando naquela situação que eu expliquei para você inúmeras vezes. Geralmente, quando a gente escreve a aresta não direcionada dessa forma, quer dizer que eu posso vir daqui para cá ou daqui para cá. Mas a floresta de busca e profundidade, ela não analisa arestas dessa forma. Ela analisa respeitando o sentido no qual ela vai se mexer. Então eu posso pensar que essa aresta não orientada, na verdade é uma aresta que tem a sua antiparalela. Lembra o que é antiparalela? É a aresta que é o arco que aponta na direção contrária. Então, o que eu estou falando para vocês com essa propriedade é: se teu grafo tem uma ponte, com certeza um desses dois arcos vão pertencer à tua floresta de busca e profundidade. E não é difícil ver. Se a gente pegar um exemplo aqui para poder só mostrar isso aqui funcionando, por exemplo, esses caras não têm ponte, mas eu vou colocar aqui essa ponte. Pronto, isso aqui é uma ponte. Se eu chamar a execução do nosso grafo, começando por esse vértice, ele vai vir pá, visita esse, pá, visita esse, pá, visita esse, pá, visita esse, pá, olha só, já coloquei um dos arcos dentro da ponte, ou uns arcos da ponte dentro da floresta, tá? Que é a nossa floresta sendo montada. Se eu começar nesse vértice, eu vou colocar nesse arco. Se eu começar nesse vértice, esse arco nesse sentido vai entrar. Se eu começar a busca em profundidade nesse vértice, esse arco nesse sentido vai entrar. Da mesma forma, se eu começar a busca em profundidade em qualquer um desses vértices, o arco no sentido contrário que vai compor. Mas não tem outra forma. Sempre ele vai compor. Sempre um deles vai participar. Então isso é uma coisa interessante. Porque após a execução da busca e profundidade, a gente sabe que em algum lugar da floresta vai ter uma ponte se a ponte existir no grafo original. E se tiver 1000 pontes no grafo original, vai ter 1000 pontes na floresta de busca e profundidade. Certo? Então essa é uma propriedade que salta aos olhos. E no que é que ela vai ser útil? Eu vou dar uma adiantada no que é que ela vai ser útil. Bom, se eu desenhar, suponha que esse cara aqui seja a ponte, certo? Esse cara aqui é a nossa ponte. Ponte. Se esse cara aqui era a nossa ponte no grafo original, o que eu estou dizendo para você é que não existe nenhuma aresta de que tipo? Desse tipo. Não existe nenhuma aresta de que tipo? Desse tipo. Tá? Se esse cara é uma ponte, obrigatoriamente não existe essas arestas. Vocês conseguem ver por quê? Muito simples, porque se eu remover esse vértice daqui, essa aresta daqui, eu estou dizendo que eu posso sair daqui e pular para os filhos que estão embaixo, para os descendentes, por exemplo, para os descendentes, sem ter que necessariamente passar por isso daqui.
E lembre-se, quando eu adiciono uma aresta em uma árvore, eu gero um circuito. Então, essa aresta aqui, esse arco aqui, vai gerar um circuito para a gente. Se eu gerar um circuito aqui dentro, ao eu remover essa aresta, eu posso usar esse circuito para acessar todos os vértices que antes não eram acessíveis. Então, esse tipo de aresta não pode existir. Bom, a gente vai estudar exatamente quem são essas arestas. A gente diz que uma aresta XY abraça um arco, um arco XY abraça um arco UV se acontece uma dessas seguintes situações. X é descendente de V, Y ou Y é ancestral de U, ou XY é diferente de UV, tá? Não é U, é I, perdão. Por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo anterior. Vamos desenhar aqui nosso exemplo para poder ver. Então, o que é que acontece? Dizer que existe um outro arco, XY, vou desenhar assim, que abraça esse vértice, é praticamente dizer aquele desenho que a gente estava falando anteriormente, ó. Que é o Y é ancestral de U, o X é descendente de V, e a aresta XY é diferente da aresta UV. Ou seja, a gente não está falando do mesmo arco. Aí você vai pensar assim, professor, e pode acontecer essa última situação? Pode. Pela nossa definição de ancestralidade, isso daqui também é permitido. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, essa aresta XY, ela abraça a aresta UV. E também isso daqui é permitido. Essa aresta XY também abraça essa aresta UV. A grande sacada que você tem que ter em mente aqui é que quando eu falo abraço, eu gero um circuito, certo? É isso que eu estou falando. Professor, precisa ser filho, o vértice X precisa ser filho direto do V? Nesse caso, não. Eu poderia ter mais vértices aqui nesse caminho. O importante é que o vértice X seja descendente do vértice V. E que o vértice Y seja ancestral do vértice U. Entendeu qual é a ideia do abraça? No slide anterior, eu expliquei para vocês por que esse tipo de aresta não pode acontecer numa ponte. Certo? Então, a gente vai procurar esse tipo de aresta que abraça. Então, vamos dar continuidade. Bom, o lema do abraço, acho tão legal, alguns lemas que dão no coisa. O lema do abraço fala exatamente isso que a gente acabou de argumentar. Se uma aresta é uma ponte, obviamente nenhuma aresta pode abraçar ela. Porque se a gente tem alguma aresta que abraça, eu violo aquela situação de ser ponte. Porque se eu quero acessar qualquer vértice que é descendente de V, certo? E isso, se eu quero, como é que é? Isso, se eu quero acessar qualquer vértice que é descendente de V, uma vez que eu estou trabalhando com o nosso grafo como sendo não orientado, eu posso fazer simplesmente esse caminho voltando até V e de V ir para aquele vértice. Tá? Beleza? Gente, se tiverem dúvida, me parem, tá? Porque é um pouquinho delicado o raciocínio, mas não é tão difícil assim, não. Tá? Bom, então o lema do abraço fala exatamente essa propriedade. Se nós temos uma ponte no nosso grafo original, então nenhuma aresta, nenhum arco pode abraçar esse nosso vértice na nossa árvore de busca em profundidade. Tá? Essa conclusão a gente já chegou. Bom. Vou falar de café. Como na árvore de busca em profundidade
nós temos uma floresta radicada. Vocês lembram disso? Uma das definições de floresta radicada é que todo vértice tem grau de entrada no máximo 1. Então, para uma floresta radicada, um grafo ser uma floresta radicada, eu não posso ter esse tipo de situação. Então, todo vértice tem grau de entrada no máximo 1. Ora, então eu posso representar essa aresta UV, ao invés de pensar somente sempre em 1 e V, eu basta carregar só o V. Por quê? Porque se eu sei que só tem uma aresta que entra no máximo em V, eu sei que é essa aresta. Como é que eu sei? Nesse vetor aqui. Esse vetor aqui, ele é o vetor que a gente usa para representar a nossa floresta radicada. Para cada vértice, PA armazena quem é o pai daquele vértice na floresta. Também é inicializada na busca em profundidade, tá, gente? Belezinha? Vocês estão acompanhando? Acho que não tem nada demais até agora. Vocês já conseguem ver mais ou menos para onde é que a ideia está andando? Nós temos que analisar quem de achos como de acho a gente acha esses arcos que abraçam outros arcos, tá? Bom, nesse exato momento, a gente poderia pensar assim: faz o busca em profundidade, inicializa esses vetores. Os arcos, eles são parte do grafo original. Só que no grafo original, a gente tem um grafo que ele é não orientado. Então, ele é assim, certo? Mas a nossa busca em profundidade, quando ela é executada, ela enxerga esse mesmo grafo dessa forma. Certo? Ele enxerga esse mesmo grafo agora como sendo cada aresta composta por dois arcos. Um na direção e seu antiparalelo. Tá? Então, quando eu falo para você, esses outros arcos estão no grafo original, eu estou me referindo para você que eles compõem alguma aresta do grafo original. Deu para entender? Deixa eu ver se eu consigo responder sua pergunta de outro ângulo. Os arcos, eles propriamente pertencem à floresta, porque o nosso grafo ele não é orientado. Só que note que os arcos da floresta compõem as arestas do grafo original. Deu para entender agora? Então, tipo, quando eu falo para você, esses arcos abraçam, eu estou me referindo a arcos no grafo original. Desculpa, eu estou me referindo a arestas do grafo original e os arcos que compõem essas arestas. Acho que eu só fiz complicar mais. Deixa eu pensar de outra forma aqui. Por exemplo, quando eu estou falando para você, isso daqui é a nossa árvore DFS, por exemplo, um exemplo bem simples. Isso aqui é a nossa árvore DFS, nossa árvore de busca e profundidade. Cada arco desse daqui, apesar de estar direcionado de cima para baixo, ele faz parte de uma aresta não orientada no grafo original. Tá? Então, no grafo original, esses caras aqui são arestas não orientadas. Quando eu falo para você um arco que abraça V, eu estou falando explicitamente desse arco aqui, ó. Um exemplo. Falando desse arco aqui. Esse arco aqui, ele abraça esse arco aqui ou esse arco aqui. Ele abraça, no caso, esses dois. Certo? Então, quando eu falo que esse arco abraça, eu estou indo lá no grafo original, eu estou verificando se fora da nossa árvore
de busca em profundidade, existe uma aresta daqui para lá, e eu estou pegando o arco na direção que é conveniente para mim, que é a direção do abraço. Deu para entender? Então, na prática, esses arcos estão no grafo original. Ah, ótimo. Esses arcos estão no grafo original. Só que eles não estão no grafo original de forma explícita. Porque o nosso grafo original não está desenhado dessa forma. Ele está no grafo original de forma implícita, porque ele está desenhado dessa forma. Beleza? Então, pronto. Então, uma vez que eu estou com a floresta de busca em profundidade é uma floresta radicada, eu posso usar, eu posso representar cada vértice, para cada vértice, eu já sei exatamente. Então, o grafo original já tinha um circuito. Muito bom, isso mesmo. Então, como eu sei que o nosso grafo é uma floresta radicada, eu posso representar cada vértice, cada arco que chega naquele vértice simplesmente pelo próprio vértice, porque só existe no máximo um. E qual o único vértice que não tem nenhum arco chegando nele na floresta radicada? As raízes. Certo? Então, o único caso em que isso aqui acontece, que ele representa ele mesmo, vocês lembram? É quando a gente está falando da raiz. A raiz aponta para ela mesma. Caso contrário, a gente não tem esse tipo de situação. Beleza. Então agora a gente precisa ir atrás de quem é esses caras que abraça. Para isso a gente vai definir um outro vetor, que é um vetor que vai nos auxiliar. Esse vetor a gente vai chamar de lowest, ou mais antigo, ou low. Eu estou só seguindo a anotação do próprio professor Feofiloff para ajudar. Que ele simplesmente fala o quê? Ele vai procurar, certo? Para um vetor fixo, qual é o ancestral mais antigo desse vértice fixo que tem um arco chegando nele que abraça o próprio vetor V. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho que o V, por exemplo, é esse cara aqui, o V é esse último cara aqui, certo? Para que se eu tiver aqui, esse aqui abraça esse vértice, essa aresta aqui, certo? O Love, ele vai olhar para o ancestral mais antigo, certo? No caso, esse cara aqui de cima, e guardar ele nesse vetor. Ó. Esse cara aqui tem um arco chegando nele que abraça V. Note que eu fiz isso dessa forma, mas eu podia ter mais um cara aqui e esse cara ser ligado lá para trás. Então, no caso agora, seria esse cara aqui, o mais antigo, que tem um arco chegando nele que abraça V. Certo? A gente vai inicializar esse cara. A gente, em particular, define ele como se ele não tiver ninguém que abrace ele, a gente define louv como sendo igual a pré-v, certo? Lembrando que o pré é a ordem com que é chamado a busca em profundidade, tá? Bom, de fato eu dei uma checada, existem algumas literaturas que eles definem essa cara como infinito, caso contrário. Mas não altera muito o princípio, porque, por exemplo, o louv é, por definição, o ancestral mais antigo de V que tem um arco abraçando nele. Bom, pela definição do busca e profundidade, todos os caras que são ancestrais de possuem a seguinte situação. Pré-W é menor, na verdade, do que pré-V. Então, todos os ancestrais, certo? Todos os ancestrais de V possuem essa propriedade, tá? Então, esse cara aqui, se eu disser que ele é igual a pré-V, é dizer explicitamente que não tem ninguém que abrace V. Mas aí, tipo, como
nunca vai ser de fato maior, eu posso também definir isso aqui como infinito, como pré mais um, pré-v mais um. Qualquer coisa maior do que pré-v funciona desse lado de cá, tá bom? Certo? Bom, meia hora empurrando o teclado para poder passar a tecla. Ô, raiva. Bom, então, se eu estou dizendo para você que se não tem nenhuma aresta que abrace ele, eu defino ele dessa forma, em outras palavras, eu estou falando que se ele for uma ponte, então ele tem que ser dessa forma. Essa proposiçãozinha aqui, ela não é difícil de provar. Eu deixo ela como exercício para vocês. Um lado dela é muito fácil. Qual é? A gente já sabe que se uma aresta é ponte, não tem ninguém que abraça ela. A gente já sabe disso. Bom, se não tem ninguém que abrace ela, por definição, isso aqui acontece. Então, se ele é ponte, isso aqui acontece. O que vocês têm que provar, e eu deixo como exercício, é o seguinte: se isso aqui for verdade, prove que ele é ponte. Tá bom? Bom, vamos dar continuidade. Então, agora a nossa pergunta se torna o seguinte: como é que a gente calcula esse low de forma eficiente? Porque agora a gente resumiu todo o nosso problema de definir se o grafo tem ponte ou não ao simples fato de saber quem é esse vetor low. Eu chamo de low porque isso vem de lower. Tá? Ao simples fato de se conhecer esse vetor low. Então é o seguinte, olha só, suponha o cenário maravilhoso, no qual você já sabe, já está inicializado todo o vetor low. Esse é o cenário legal, o cenário estrela, o cenário maravilhoso. Certo? Calma. Então, uma vez que você já sabe disso, o que é que você tem que fazer agora? Muito simples. Você só tem que passar uma varredura em todo o vetor, checando se isso aqui acontece para algum cara. Se isso aqui acontecer para algum cara, opa, nós temos uma ponte. Então, nosso grafo não é aresta biconexo. Se isso aqui não acontece para nenhum cara, opa, então nosso grafo não tem pontes. Então, nosso grafo ele é aresta biconexo. A grande sacada agora é como a gente faz para calcular isso da forma mais eficiente possível. Bom, então vamos lá. Professor, nessa parte de achar o ancestral, eu sempre pego o mais antigo, ou, por exemplo, caso o mais antigo não tenha um arco de retorno, eu pego tipo, o filho dele, aí vou saindo pegando os filhos até chegar em frente novo. A definição de low, você pega o cara mais antigo que abraça. Eu não estou falando que você tem que sair checando do mais antigo para o mais novo, não. Beleza. Porque, de fato, o que você podia fazer é isso que você está falando. Uma estratégia para calcular o low. Você poderia executar o busca em profundidade. Depois, para cada vértice, você podia olhar para todos os ancestrais dele e verificar se algum descendente daquele vértice, incluindo ele mesmo, tem algum ancestral, alguma aresta de retorno para algum ancestral. Certo? Isso é uma forma de você calcular. O problema aqui seria o quê? Se para cada vértice você tiver que fazer isso, você pode acabar tendo que checar todos os possíveis pares de vértices. O que é que garante que não? Por exemplo, se a tua árvore de busca em profundidade retorna esse cara aqui. Para tu testar, se tem, para tu testar, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Aqui tá bom. Mais um. Pronto, aqui tá bom. Para tu testar, se alguma aresta, se alguma aresta abraça essa aresta aqui, tu vai ter que olhar para todos
os caras para trás e comparar com todos os caras para frente. Se esse vértice está exatamente no meio desse caminho, tu vai ter n sobre 2 vértices para trás vezes n sobre 2 vértices para frente. Então, só aí tu vai ter que checar se existem n ao quadrado sobre 4 possíveis arestas de retorno. Então, isso daí é muito ruim, tá? A gente tem que achar uma forma inteligente de verificação. Porque essa estratégia, dependendo da árvore de busca de profundidade que volte, ela pode ser extremamente complicada, tá? Bom, mas vamos analisar, então, como funciona as condições em cima das arestas de retorno. Vamos analisar mais ou menos a implicação disso em relação a aplicação disso em relação ao LOW, tá? Então, se eu tenho esse vértice aqui, a gente já fez isso. Quais são as possíveis situações? Primeira situação. Algum filho desse vértice, ou algum descendente desse vértice, possui uma aresta de retorno para algum antecedente, podendo ser o próprio, marcar aqui, podendo ser o próprio pai de V, a partir daqui. Certo? A segunda situação é o próprio V, certo? Tem alguma aresta de retorno para cima. Então, nós só temos essas duas situações. Ou alguém daqui está ligado lá para cima, ou alguém daqui está ligado lá para cima. Bom, vamos agora analisar um pouquinho mais profundo isso. Olha para o vértice, vou desenhar aqui embaixo. Olha para o vértice V. Eu estou atrás de inicializar o vetor LO, certo? O vetor LO, ele olha para o antepassado mais antigo de V, que abraça V. Bom, mas olha só, vamos comparar com o filho dele aqui. O antepassado mais antigo que abraça V, o filho dele, também abraça V. Você concorda comigo? Olha para um filho de V, esse cara aqui. As arestas que abraçam esse filho estão ligados para cá, ou lá para cima, ou vem de alguma coisa aqui de baixo e está ligado lá para cima. De qualquer forma, toda aresta que abraça esse cara aqui, toda aresta que abraça essa aresta aqui, abraça também o vértice V. Qual é o único problema que a gente tem aqui? Bom, a gente tem um caso que, por exemplo, isso daqui abraça V, certo? Abraça o filho, mas não abraça V. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo ver? Então, eu estou tentando achar uma relação de como criar o LO, certo? Então, olha para o vértice V. Olha para o filho dele. Está aqui o filho dele. Vou chamar de W. Toda aresta que abraça W, abraça V. Exceto por uma. Alguma aresta que abrace W, mas que termine com uma extremidade em V. Conseguem ver isso? Por exemplo, se alguma aresta que abraça W vem aqui de baixo e vai para algum ancestral estrito de V, então, em particular, ele também abraça V. Porém, se alguma aresta que abraça W abraça V, ou abraça W, alguma aresta que abraça W tem uma extremidade em V, essas arestas em particulares não abraçam V. Mas aí nesse pedaço eu estou ignorando a parte de pegar o ancestral mais antigo, né? Eu estou só tentando mostrar uma relação entre as arestas que abraçam o pai com as arestas que abraçam o filho. Eu não estou falando do ancestral mais antigo no momento, não. Eu só estou mostrando para você que eu posso olhar para os caras que abraçam W. Esses caras automaticamente ou abraçam V
ou terminam em V. Certo? Beleza? Qual é a outra situação que a gente pode ter aqui? A outra situação que a gente pode ter aqui é, se eu olhar para o próprio V, existem as arestas que saem de V e vão para cima, certo? Que abraçam o V também. Esse eu não estou levando em consideração quando eu olho para o filho. Tá? Beleza? Então são essas as situações que a gente pode ter sobre as arestas que abraçam V. Então vamos lá. Se eu tenho uma aresta x e y que abraça V, ou ela abraça um filho, tá? Como a gente acabou de ver, ou ela tem uma ponta em V, que foi aquela situação que a gente viu, e a outra ponta num ancestral estrito, em um ancestral estrito, que quer dizer que ancestral diferente do pai, bom, mas não deixa de ser verdade, ou ele tem uma ponta em V e uma ponta num ancestral de V, que foi aquela terceira opção que a gente viu. Ah, enganchou, viu? Tá acontecendo muito isso, aí vai-se embora. Certo? Então essas são as situações que a gente tem. A gente não tem que se preocupar muito nesse exato momento com a situação no qual a gente tem uma aresta que abraça um filho de V e uma extremidade em V. Porque agora eu faço o que o Gabriel estava falando. Se eu for olhar para o ancestral mais antigo, certo? Ou vai existir alguma aresta que abraça V, e aí certamente ela satisfaz uma dessas condições, e ela vai ser inicializado com algum valor low estritamente menor do que pré de V, certo? Isso aqui é a situação que a gente vai ter. Já respondo. Isso aqui vai ser a situação que a gente vai ter. Ou ele não tem nenhuma aresta que abraça ele, mas aí ele pode ter uma aresta que abraça o filho dele com a extremidade dele. E aí não tem problema, porque aí o low de V vai ser exatamente igual ao pré de V, e eu estou falando que ele não tem nenhuma aresta que abraça V. Então, a partir de V, e vejo se tem arcos que se conectam aos ancestrais de V. Mais ou menos. Na verdade, já vai. Na verdade, a gente vai alterar um pouco. A gente vai usar o busca em profundidade e a gente vai fazer uma busca inteligente para poder inicializar esse vetor V. Tá bom? A gente não precisa sair checando todos os arcos. Vou já chegar nesse ponto. Opa. Fala, Gabriel. Tá, vai lá. Cheiro no oi. Bom, então é o seguinte. Então, a gente já descobriu como é que a gente calcula o Lô. Eu preciso saber se todo mundo acompanhou até aqui e entendeu que calcular o Lô é simplesmente calcular o menor. É simplesmente calcular o menor valor entre os filhos do vértice na nossa árvore de busca em profundidade e calcular o menor valor entre pré de y, onde y é um vizinho e ancestral do pai de V. Vocês conseguem ver isso? É meio que o que o Pedro acabou de falar. E aí, vocês conseguem ver isso? Eu preciso que vocês digam sim, professor, não, professor, me lasquei, me perdi. Show. Então, assim, a gente agora já aprendeu a calcular o Lô. E parece uma coisa muito importante aqui. Qual é a coisa muito importante? Parece que visitar os vértices na direção dos filhos para a direção dos pais, certo? Parece melhor. Por quê? Porque aí eu não tenho que sair verificando todas essas arestas de retorno possível. Eu simplesmente já vou inicializando os filhos, certo? Uma vez que eu já tenho inicializado os filhos, essa primeira verificação aqui se torna constante. Porque se eu olho para um vértice e eu digo para você que eu já calculei de forma correta o low de todos os filhos dele, certo? Se eu já calculei de forma correta o low de todos os filhos dele, para inicializar esse vértice é uma constante, praticamente, praticamente depende da quantidade de filhos que esse cara tem na árvore,
mais a quantidade de vizinhos que ele tem para o ancestral. Certo? Então, visitar a árvore, das folhas para a raiz parece ser a melhor situação. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? Ah, eu esqueci dessa última condição, que é ou ele é descendente, ou ele é igual ao do filho, ou ele é igual a um antecessor, um passado ancestral, ou ele não inicializa e fica o valor dele mesmo, tá? Bom, beleza. Todo mundo entendeu a ideia geral do que vai acontecer? A gente precisa inicializar esse low. E para inicializar esse low, a gente vai simplesmente usar essa estratégia. Só que a gente vai fazer uma visita a partir das folhas para a raiz. Que aí eu lido com a situação do Pedro, que é não ter que sair verificando necessariamente todos os ancestrais de cara. Mas a gente vai fazer isso também, tá, Pedro? Bom, então o nosso primeiro algoritmo, ele vai inicializar o low, certo? Repara que ele vai visitar, ele primeiro chama o busca em profundidade, que é para inicializar aqueles vértices pré e o pós e o par, certo? Que são os vértices, os vetores que a gente vai usar. Depois a gente vai visitar os vértices na ordem da pós-ordem, que tem um acento aqui e não coloquei. Na pós-ordem, que é exatamente o que a gente comentou no começo da aula. Ele vai visitar das folhas para a raiz, certo? Uma vez feita essa visita, ele vai inicializar sempre com esse cara, porque esse é o maior valor que o low pode assumir. E aí é simples, a gente vai visitar os vizinhos do nosso vértice, lembra que os vizinhos podem ser os ancestrais, e verificar se algum deles é de fato ancestral e não é o pai. Tá? Porque a gente está procurando um ancestral estrito. Essa primeira verificação, ele verifica exatamente se é ancestral do pai. Tá? É essa primeira verificação que está fazendo isso. Se isso aqui acontecer, ele atualiza o low. Se não, a gente está na situação em que a gente está verificando o filho, certo? Daí a gente vai verificar. Se for filho, a gente pega o menor, tá? Então é isso. Essa simples rotina aqui, ela vai inicializar o low para a gente. Qual é a complexidade dessa rotina? Muito simples. Eu vou gastar para cada vértice na pós-ordem, eu vou gastar uma visita para toda a vizinhança daquele vértice. Certo? Isso, eu vou visitar para cada vértice, eu vou visitar toda a vizinhança que aponta para ele. Então, se você analisar aqui, a complexidade geral desse algoritmo depende da quantidade de arestas. Então, a complexidade geral dele é para cada vértice, eu vou visitar os vizinhos dele, certo? Então, cada par de aresta, eu visito no máximo 2 vezes. Então, a complexidade total desse cara, utilizando listas encadeadas, tá? É 2 vezes o número de arestas. Ou, se você preferir, Ozão do número de arestas, tá? Isso é a complexidade geral desse algoritmo. De novo, por que ela tem essa complexidade? Porque apesar da gente ter um laço que visita todos os vértices, e para cada vértice nós visitamos toda a vizinhança, ele só visita a vizinhança, um par de vértices, no máximo 2 vezes. Que é o quê? Indo e voltando, certo? Então isso daqui tem complexidade que depende do número de arestas. Claro, se o nosso grafo for muito denso, a complexidade desse algoritmo é quadrática, tá? Bom, uma vez que a gente inicializou o low, o que é que a gente faz agora? A gente simplesmente faz a nossa varredura e vai lá. Como é que funciona a nossa varredura? A gente simplesmente passa em todos os vértices verificando se algum vértice, certo? Se algum vértice tem o pré-V igual ao low-V. Se isso aqui acontecer e não for o pai, ou propriamente dito o próprio pai, ou seja, se não for raiz, certo? A gente tem que o nosso cara
Ah. Voltará a me ver? Alô? Até onde vocês ouviram? Eu já tinha passado para esse slide? Certo. Então, repara o seguinte. Vou falar do começo. Ah, beleza. O que acontece é o seguinte. O grafo... Ah, ótimo. O grafo, ele é bem... O algoritmo, ele é bem simples. Uma vez que a gente sabe que o load está executado, a gente vai verificar se o grafo é biconexo. Esse primeiro bloco aqui, ele só vai verificar se ele tem ponte. Então, esse primeiro bloco, ele retorna falso caso ele encontre alguma ponte, tá? Lembrando que isso aqui, quando encontrado, representa uma ponte. Isso aqui, quando encontrado, representa uma ponte. Essa condição aqui é só para verificar se o verso não é raiz, tá? Porque a raiz da árvore nunca é abraçada, tá? Então, isso aqui vai acontecer para a raiz. Tá? Então, se ele encontrar uma ponte, ele retorna dizendo: olha, não tem o que fazer, a gente encontrou uma ponte. Bom, se ele não encontrou uma ponte, não quer dizer necessariamente que teu grafo é biconexo. Por quê? Porque ele pode sequer ser conexo. Esse cara aqui, esse grafo composto por esses dois círculos, ele passaria nessa primeira verificação. Porque ele não tem internamente em cada um desses caras pontes que desconectem mais ainda o grafo. Mas então a gente tem que verificar se ele é ainda assim biconexo. Então a gente vai verificar agora se ele é conexo. Como? A gente vai lá na nossa floresta radicada e a gente verifica quantas raízes a nossa floresta radicada tem. Se ela tiver mais que uma raiz, quer dizer que a partir de um vértice não foi possível atingir outro conjunto de vértices. Lembram que quer dizer que de uma árvore radicada você não pode chegar na outra. Logo, ele é desconexo. Então, esse segundo trecho aqui é para verificar se, de repente, o nosso grafo original, por si só, ele é desconexo. Se ele for desconexo, aí, bom, não tem o que fazer. Então, ele não é biconexo, tá? Bom, se ele não tem pontes e ele é conexo, então ele é aresta biconexo. Então, a gente retorna verdadeiro. Então, a grande sacada desse algoritmo é você calcular esse vetor. E a desse vetor é que ele não torna muito não piora muito a complexidade, porque a busca em profundidade por si só já tem essa complexidade. Vocês lembram? Se a gente usar a lista de adjacência. Mas se a gente usa a lista de adjacência, a complexidade do restante é essa daqui. E aí, para quem está fazendo cana, sabe que se eu tenho que a complexidade daqui é essa, e a complexidade desse restante é essa, a complexidade geral do algoritmo é essa daqui que é a maior. Tá? Bom, se eu uso lista de adjacência, a complexidade desse trecho aqui é essa. Desse trecho aqui. Porque eu vou ter que visitar usando a matriz de adjacência. Mas a complexidade usando a matriz de adjacência desse cara aqui também é essa. Tá bom? Então, o que eu tô falando para vocês é que, tipo, essa simples sacada, sacada do Louvet, ele não varia muito da complexidade do busca em profundidade. Claro, varia por uma constante, e a gente sabe lá de Cana que isso quer dizer que não varia muito. Beleza? Então, esse é o algoritmo de Tarjan, certo? Para verificar se um grafo é aresta biconexo. Aqui a gente vai fazer uma pequena variação agora. E se, por exemplo, eu não estou mais atrás, tá? Eu vou abrir aqui o Open Board rapidinho. E se eu não estou mais atrás de um grafo que seja aresta biconexo, se eu estiver atrás de outra coisa, por exemplo, quando a gente está falando de grafos conexos, ele pode ser conexo ou desconexo. Se ele for desconexo, eu posso imaginar que
Tá me vendo? Bacana que toda vez que vai cair, dá tempo eu ver a mensagem. Travou. Aí cai. Bom, então quando a gente está trabalhando em grafos conexos, a gente faz isso daqui. A gente quer verificar componentes conexas, às vezes. A gente tem um grafo desconexo, então a gente gostaria de identificar suas componentes conexas. A gente tem o mesmo problema quando a gente trabalha quando a gente tem o mesmo problema quando a gente trabalha com grafos biconexos. Por exemplo, esse grafo aqui, um exemplo bem simples para a gente entender. Esse grafo aqui, ele é conexo, mas ele não é aresta biconexo, certo? Ele não é biconexo. Beleza? Porque se eu remover essa aresta, eu desconecto o grafo. Só que repare aqui, ó. Esse cara aqui, esse pedaço desse grafo, ele é biconexo. Esse pedaço desse grafo, ele é biconexo. Isso daqui a gente chama de componentes biconexas. Certo? Beleza? Então, esse cara aí a gente chama de componentes biconexos. Bom, uma forma mais certa de definir é da seguinte forma. Seja G um grafo não orientado. Uma componente biconexa de G é um grafo, é um subgrafo biconexo maximal de G. Mesma definição que a gente tinha lá para componentes conexas. Só que lá, diferente da componente conexa, aqui no lugar de biconexo aqui, a gente pega conexo. Aqui tem uma coisa muito importante que vocês têm que provar, tá? Proposição. Certo? Seja G um grafo não orientado. Tá? E sejam, vou chamar de C1 e C2, componentes biconexas de G. Certo? Se V de C1, que são os vértices que estão em C1, interseção V de C2 for diferente de vazio, ou seja, se eles tiverem algum vértice em comum, então a gente está falando da mesma componente biconexa. Tá? O que eu quero dizer para você é que cada vértice está contido em exatamente uma componente biconexa. Repara que para o caso do conexo, isso é óbvio, tá? Se eu trocar isso aqui por conexo, isso é óbvio. Por quê? Porque se eu sei que tem um vértice em comum, suponha por absurdo que você tem um vértice em C2 que não está em C1, certo? Então, o que acontece? Todo vértice de C1 pode ser atingido a partir de C2, a partir do vértice que está em C2, como? Você vai desse vértice que está em C2 até o vértice que está na interseção. Da interseção, você atinge qualquer vértice em C1, porque aquele vértice da interseção também pertence a C1.
Então, se eu trocar esse cara aqui de biconexo por conexo, o resultado segue trivialmente. Certo? Vocês conseguem ver isso, não conseguem? Para o caso em que é conexo. Então, todo vértice está contido em exatamente uma componente conexa. O que eu quero argumentar para vocês agora é que todo vértice está contido em exatamente uma componente biconexa. E como é que a gente vai fazer para provar isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Bom, se forem iguais, peguem duas componentes biconexas quaisquer. Se forem iguais, não tem o que fazer, certo? Se C1 igual a C2, então não temos o que provar. Bom, qual é a situação agora? Suponha C1 diferente de C2 e suponha C1 diferente de C2, tá? E seja V pertencente a C2, um vértice pertencente a C2, que não está em C1. Ele existe porque eu estou supondo que essas componentes conexas, biconexas, são diferentes. Tá bom? Aqui tem uma coisa que eu não estou argumentando, que é eles contêm o mesmo conjunto de arestas. Desculpa. O grafo restrito aos vértices na interseção possui o mesmo conjunto de arestas. Isso vem da maximalidade da definição de componente biconexa, tá? Bom, então, pega um vértice qualquer. O que eu tenho que mostrar é que esse vértice tem dois caminhos, certo? Dois caminhos. Esse vértice tem dois caminhos disjuntos para qualquer vértice de C1, tá? Então, tome W pertencente a V de C1 menos V de C2. Por que eu posso tomar esse W? Porque se esse W não existir, é porque todo vértice que está em C1 também está em C2. Logo, em particular, existem dois caminhos disjuntos de V para qualquer vértice de W, e isso iria contrariar, e isso iria contrariar nossa definição de que eles são componentes biconexos, que por definição são maximais. Tá? Então eu posso supor que existe esse vértice W que está em C1 e não está em C2. Então, nós temos que construir, tá? Nós temos que construir dois caminhos disjuntos entre W e entre V. Como é que a gente faz isso? Como é que vocês sugerem para a gente fazer isso? Como é que a gente faz para construir esses dois caminhos disjuntos? Eu não sei também não, estou inventando isso aqui agora. Deixa eu pensar. Vamos lá. Eu quero mostrar que existem dois caminhos disjuntos. Eu posso usar a interseção, né? Pego um vértice que está na interseção, e aí eu sei que existem dois caminhos disjuntos de V para aquele vértice na interseção. Existem dois caminhos disjuntos do W para aquele vértice na interseção. Mas isso daí só vai fornecer para a gente o quê? Isso daí só vai fornecer para a gente um caminho de V até W, que é para aquele vértice na interseção.
Ah, claro. Tá, vou explicar a ideia de como é que vocês fazem para provar, tá bom? Então, como é que a gente faz? A gente mostra que existem dois caminhos. É muito simples. Primeiro, você olha para um vértice na interseção. Esse vértice aqui está tanto em C1, certo? Aqui é C1, quanto ele também está em C2. Aqui está em C2. Tá? Bom, por definição, aqui por suposição, esse aqui é o nosso V, esse aqui é o nosso W. Eu tenho que achar dois caminhos que conectam W a V disjunto nas arestas. Então, por definição de componente biconexa maximal, existem dois caminhos disjuntos, aqui, ó, 1, 2, que conecta V a Z. E existem dois caminhos que conecta W a Z. Bom, mas aí é que acabou. Por que acabou? Porque eu tenho um caminho que vem até aqui e vai para cá, e eu tenho outro caminho que vem até aqui e vai para cá. Certo? Porque nossos caminhos só tem que ser disjuntos nas arestas. Então, eu tenho dois caminhos dessa forma que conectam esses dois vértices. Qual é o problema que vocês vão ter que tratar na hora de escrever a prova? Preste atenção que eu vou querer que vocês façam isso como exercício. Tá? Qual é o problema que a gente tem nessa argumentação? O problema aqui é o seguinte. Esse caminho aqui de cima, por exemplo, ele poderia ser um caminho assim, ó. Vir até aqui, e a partir daqui ele seguir o mesmo caminho que esse primeiro. Esse daqui é o problema que a gente tem. Porque se acontece desses dois caminhos, que por definição são disjuntos nas arestas, serem disjuntos nas arestas desses dois caminhos, então a gente não tem nada que fazer. O problema é se um desses caminhos tiver compartilhamento de arestas com algum desses caminhos de V a Z. Porque aí agora eu não posso dizer assim, pega, sei lá, pega esse caminho aqui, por exemplo, pega esse caminho aqui com esse vermelho e pega esse caminho aqui com esse azul. Eu não posso mais pegar livremente, tá bom? Então aqui vocês vão ter que fazer o seguinte tratamento. Qual é? Se esse caminho aqui compartilhar esta com um desses caminhos, tá ótimo. Ao invés de eu ir até o vértice Z agora, eu vou só até aqui. Então eu venho daqui até aqui e daqui eu vou para cá. E o outro caminho faz o habitual. Se o outro caminho também compartilhar estas com esse caminho, beleza. Vai até a primeira interseção e muda de caminho. Então, não necessariamente você obrigatoriamente tem que ir até o Z. Você só chega até o Z se os caminhos não compartilharem nenhuma aresta entre eles. Beleza? Entenderam como é que é a ideia da prova dessa afirmação? Show. Eu quero que vocês escrevam isso daí. Então é o seguinte, da mesma forma que acontece com a componente conexa, acontece também com a componente biconexa. Todo vértice pertence a exatamente uma componente biconexa, que pode ser o grafo todo, mas ele pertence a exatamente uma componente biconexa. Então agora é o seguinte, dado que o grafo pertence a exatamente uma componente biconexa, a gente pode estar atrás do seguinte problema. Como é que a gente faz para identificar as componentes biconexas de um grafo? Porque a gente consegue identificar se o grafo é biconexo ou não. Como é que eu faço para identificar as componentes biconexas do nosso grafo? Tá? Então, eu deixo como exercício para vocês ir pensando. Na aula que vem a gente volta para falar um pouco sobre isso. Vulgo amanhã. Como a gente adapta o nosso algoritmo de Tarjan para agora estar procurando nossos componentes biconexas. Note o seguinte, eu posso, uma vez fixado um grafo, eu posso montar um novo grafo em cima dele. Como? Vou pegar esse grafo aqui como exemplo.
Eu posso codificar, não estou dizendo que isso tem a ver com a abordagem que a gente vai usar, tá? Vou botar um C4 para variar. Bom, quais são as componentes biconexas desse grafo? Esse cara e esse cara. Esses caras são as componentes biconexas desse grafo. Bom, eu posso, uma vez que eu obtive esse grafo, eu posso construir um novo grafo. Qual é? Para cada componente biconexa, eu coloco um vértice e eu conecto duas componentes biconexas se existe a ponte entre eles. Ó. Então, esse grafo aqui, a gente tem um nome para ele que é grafo das componentes biconexas. Ele decodifica aonde vão estar as pontes, certo? Ele só serve, uma das serventias dele é identificar entre quais componentes conexas a gente tem ponte. Por exemplo, eu sei que entre o C1 e o C3 não tem. E aqui a gente tem uma característica muito bacana. Qual é a característica muito bacana? Esse grafo das componentes biconexas ele pode ter circuito? Então, o grafo das componentes biconexas não pode. Por que ele não pode? Porque se eu sei que isso aqui é um componente biconexa, isso aqui eu sei que é um componente biconexa, isso aqui eu sei que é um componente biconexa, se eu disser que existe uma aresta que liga esse cara para esse, olha só, deleta esse cara aqui. Como eu sei que essa aresta aqui existe, eu posso andar aqui da forma que eu quiser, passar para cá e passar para cá. Então eu não desconectei o grafo. Deu para entender? Então, o fato de eu matar esse cara, por ter esse circuito, eu posso sair daqui e ir para qualquer cara daqui. Logo, esse grafo que eu monto das componentes biconexas, ele não possui circuitos. Então, ele é, na prática, uma floresta. Por que floresta? Porque esse grafo poderia, a priori, ser desconexo, tá? Então, esse cara aqui, ele nunca tem circuitos. Tá? Beleza? Todo mundo tranquilinho? Bom, pense como é que a gente adapta o algoritmo de Tarjan para esse caso. Na aula que vem a gente vai ver como é que a gente faz para adaptar o algoritmo de Tarjan, ver... E aí eu acho que a gente já deve entrar um pouco, vou pensar, eu acredito, eu vou ter que olhar de novo a nota de aula, mas eu acho que a gente já vai entrar em problemas de coloração, que é outra parte muito interessante desse assunto. Beleza? Alguma dúvida? Bom, se não tem dúvidas... Peraí. Bom, a ideia é por aí, Pedro. Na aula que vem a gente vê com mais detalhe, mas você está no caminho certo. Tá? Bom, é isso. Vocês estão liberados. Quem quiser ir, eu vou encerrar a gravação. Quem tiver dúvida pode perguntar. Se alguém quiser falar alguma coisa,